Contigo nesse dia histórico para a humanidade. A gente tem conversado aqui sobre todos os pontinhos, tentar pegar todos os pontinhos de tudo que é tão complexo que a gente está falando hoje, da missão a Artemis 2. Queria que a gente abrisse a entrevista de forma mais ampla e daqui a pouquinho a gente vai especificando. Para você, né, qual que é a importância disso? Por que o dia é tão grande? Já que dessa vez a gente não vai pousar, tem uma decepção aqui da nossa audiência no chat, descobrindo que dessa vez os seres humanos não vão pousar como fizeram lá nas missões gêmeas lá da Apollo no final ali dos anos 60, no comecinho dos anos 70. Qual que é a maior importância ou as maiores, né, importâncias dessa Artemis 2 e por que é também muito bom que tudo esteja acontecendo da forma planejada até agora? Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Realmente é bem interessante o que está acontecendo. É uma coisa, podemos dizer assim, na minha vida eu nunca tinha visto isso, é só em gravações, né? Porque as missões Apollo foram nos anos 60 e 70, e eu nasci em 77, já não tinha mais missão indo para a Lua. Então, pessoalmente, eu estou bastante satisfeito com o que está acontecendo, realmente é uma coisa inacreditável. E embora eu entenda a frustração de algumas pessoas de pensar, puxa, não vai pousar na Lua, acho que os astronautas lá estão mais frustrados ainda, porque eles vão estar do ladinho, sabe? É uma coisa, mas tá ali, quer dizer, do ladinho 6.000 quilômetros, né? Mas para a distância que eles percorreram é realmente muito pouco. Mas assim, eu acho que o principal ponto assim inovador dessa missão Artemis 2, das missões Artemis, que difere da missão Apollo, é que agora a gente tem uma inclusão muito maior, globalmente falando, sabe? Porque as missões Apollo foram 100% norte-americanas, né, estadunidenses. Então, os astronautas eram estadunidenses, a nave espacial, o foguete, tudo era feito nos Estados Unidos, com pessoas nascidas nos Estados Unidos. Essa missão já é diferente. Por exemplo, um membro da tripulação é canadense. Embora seja um país realmente próximo aos Estados Unidos, não só geograficamente, mas politicamente e tudo mais, mas é outro país. Então isso já mostra um pouco a uma colaboração global. E além da inclusão, porque nessa missão nós temos a primeira mulher astronauta a ir tão longe, né? Já houveram outras mulheres astronautas na história da NASA, inclusive não só dos Estados Unidos, mas de outros países, mas nenhuma foi tão longe, né? E também tem o primeiro astronauta negro também a aproximar da Lua. Isso é uma coisa que mostra um pouco da missão Artemis ser também inclusiva. Eu acho que isso é a principal diferença que acontece agora, né? Que difere do que aconteceu nos anos 60 e 70. Também porque o mundo mudou, graças à evolução não só tecnológica, mas social também do mundo, dos anos 70 para cá. Então houve uma pequena alteração que é bastante interessante, né, eu acho que esse é o principal ponto. E uma outra novidade que está acontecendo é que nessa missão Artemis 2, a ida para a Lua não foi direta. Por como assim? Nas missões Apollo, lá nos anos 60, 70, era um foguete lançado praticamente em linha reta, não é exatamente em linha reta, mas praticamente em linha reta em direção à Lua. Não foi o que aconteceu agora. Ela deu algumas órbitas em torno da Terra para aumentar a sua energia potencial, já que eu sou professor de física, eu não posso resistir a isso. E a sua energia, né, para poder chegar com menos gasto de combustível até a Lua. E o retorno está planejado, inclusive, de usar a força-gravidade da Lua para fazer o que a gente chama de efeito estilingue, né? Vai dar algumas voltas na Lua, vai, né? Vai pegar uma volta na Lua e pegar energia para ser lançado de volta para a Terra. E a pretensão é que não precisa ligar o foguete em nenhum momento para retornar para a Terra, isso é chamado a trajetória de retorno livre. E isso é inovador, então são todos os testes que estão se fazendo. E isso explica por que essa missão não pousa na Lua, porque ela tem outros processos a serem resolvidos para nem a próxima. Quem deve pousar na Lua é Artemis 4, se eu não me engano, que são
é o mesmo procedimento que as missões Apollo fizeram, né. A missão Apollo 8 foi a mais famosa nesse sentido, porque ela deu a volta e já foi comentado em alguns livros de autobiográficos, que eles realmente cogitaram: "Será que a gente desobedece e pousa?". Ninguém fez isso, foi feito tudo no plano, né, mas isso já aconteceu antes, não é a primeira vez que os caras vão até lá e não pousam, né. Eu acho que eu respondi a pergunta, não sei. Com certeza, respondeu. Na verdade, a sua resposta me criou também uma dúvida. O senhor deixou claro Isso. aí as inovações, quais são as técnicas novas, o que é que está sendo testado. Eu queria que a gente pudesse também saber um pouco que tecnologias de 50 anos atrás ainda são usadas em missões espaciais atualmente. Por quê? Quando a gente fala de 50 anos em tecnologia, do que a gente vê no dia a dia, vou dar só um exemplo: um celular, um smartphone. Quem imaginaria há 50 anos que teríamos um smartphone, que a gente estaria agora, por exemplo, num canal do YouTube usando a internet, enfim, várias questões. E aí eu queria saber, porque ao mesmo tempo, há 50 anos, a tecnologia também era muito avançada no que toca às viagens espaciais. Então, o que é que deu certo no passado que ainda é usado? E o que é que não é mais também, né? Não, excelente, excelente. Por exemplo, o que não é mais são os quer dizer, o que eu vou falar pode ser, interpretado de forma estranha. Os computadores, do jeito que eram pensados antigamente, a gente não usa mais, né. O computador da Apollo 11, por exemplo, era incrivelmente inferior ao nosso celular hoje em dia. Então, o que a gente carrega no bolso aqui é capaz de fazer muito mais contas, muito mais resolver problemas muito mais complexos do que os computadores da Apollo 11. Então a gente pode dizer que isso mudou, mas mudou por quê? A gente continua usando computadores, é óbvio, mas com capacidade de processamento gigantesco. Então isso é um diferencial enorme. Mas ao mesmo tempo, a maneira de comunicar é exatamente a mesma. A gente usa sinais de rádio, assim como usava nos anos 60. Hoje continua usando sinais de rádio, né. Quando a gente fala sinal de rádio em ondas eletromagnéticas, na física, não é necessariamente falando do rádio, aquele aparelho que hoje em dia só se tem no carro praticamente, mas não é isso. As ondas de TV também são classificadas na faixa das ondas de rádio, tá. Então assim, mesma imagem, tudo isso passa por essa técnica chamada ondas de rádio, que tem mais de 100 anos que a gente usa e continua usando. O que mudou talvez é só a potência dos transmissores, então hoje a gente consegue transmitir para mais longe talvez, mas a missão, Terra-Lua é a técnica praticamente a mesma, no caso da comunicação, né. Mas por outro lado também essa comunicação hoje consegue ser mais efetiva, a ponto da NASA aqui em Houston, no Texas, né, controlar completamente a nave, né. Os pilotos que estão lá, eles têm todos os botões, todos as alavancas, o que for, para ligar, desligar motor e tudo mais. Mas o pessoal que está em terra também. E como a distância da Lua é pequena, astronomicamente falando, então é praticamente instantâneo, né. Então isso é uma coisa que mudou, que fica no meio termo. Outras coisas que mudaram drasticamente é a maneira de proteção. Hoje nós temos muito mais experiência no espaço, né. Embora tenha 50 anos que o ser humano não vai até a Lua, isso é verdade, mas a gente está no espaço há 50 anos, praticamente, quase ininterruptamente. E na estação espacial, por exemplo, né, sempre tem pelo menos um astronauta em estação espacial em torno da Terra. E isso ajuda a gente a saber como usar os equipamentos de proteção contra a radiação, mesmo dentro da nave tem muito mais radiação, então você tem que se proteger contra isso, proteger equipamento, porque eletrônico é muito sensível à radiação. A radiação que eu digo não é césio, nada disso, aproveitando que está na moda do documentário, mas o sol emite radiação, né, e a nossa atmosfera protege. Mas se você está fora da atmosfera, tu não tem essa proteção. Então você tem que usar essa proteção na sua roupa. E a gente tem testado isso em estação espacial, em ônibus espaciais até o começo do século XXI, quase continuamente. Então a gente tem essas melhorias tecnológicas, por menor que seja, é muito grande no somatório de 50 anos de diferença, né.
Vinícius, eu vou continuar nos meus questionamentos, celebrando Por favor. a nossa história para fazer o homem chegar onde chegou. Eu fui ver aqui, né? O Isaac Newton morreu em 31 de março de 1727. O quão ainda Isaac Newton, Albert Einstein, esses nomes tão essenciais para a física, ainda são determinantes essenciais para viagens espaciais como essa que está acontecendo agora? 100%, sim, sem sombra de dúvida. Por exemplo, eu estava citando que a Artemis 2 ela vai voltar para a Terra, né? Ela vai ser lançada de volta para a Terra devido à força gravitacional da Lua, né? Vai fazer o efeito Stirling. E esse conceito, ele é 100% derivado do que Isaac Newton tinha planejado, porque a teoria da gravitação universal, né? A lei da gravitação universal, foi estabelecida por Newton. Então, a gente está usando exatamente aquela mesma equação que ele imaginou, que ele demonstrou, que todo mundo aprendeu no ensino médio. Alguns continuam estudando isso na graduação, mas outros deixam para lá, mas a gente viu isso. É a mesma equação, é exatamente aquilo ali que a gente está usando. Então, quer dizer, é extremamente atual, embora seja uma pessoa do século XVIII, mas o seu conhecimento é utilizado até hoje. E na outra ponta, no caso do Einstein, que você tinha perguntado, o Einstein ele entra também nessa história por causa das distâncias envolvidas. E quando a gente tem uma distância assim, eu falei que era próximo, a distância aproximada da Lua até a gente, mas isso dá alguma coisa em torno de 1,3 segundos, 1,4 segundos. É o tempo que a luz demora para sair da Lua e chegar na Terra, né? Em torno de 1,3 segundos. É extremamente rápido, né? É menos de 1,5 segundos. Mas demora um tempinho, esse intervalozinho minúsculo ali que ele vai gastar, causa um delay, um atraso nas informações, e essas informações, e essa maneira de explicar por que acontece esse atraso e de como eu posso colocar dentro do computador o procedimento para resolver esse atraso, isso é a teoria de Einstein, né? Que devido às distâncias, devido às forças gravitacionais envolvidas, que a gente chama de relatividade, né? A correção da relativística é essencial para esse tipo de comunicação, por exemplo. Embora seja pequeno o atraso, ele ainda é considerável, e aí o Einstein que entra nessa história, que é um cara de 100 anos atrás, né? Ele não chegou a ver a primeira nave em órbita, faleceu antes, mas ainda assim o conhecimento dele é importante até hoje. E outros mais, né? Esses são os dois que você citou, com certeza, os mais conhecidos da física, não há dúvida, mas existem outros tantos que trabalharam ao longo desses séculos todos que dão sustentação para o que a gente está fazendo hoje, né? Porque a engenharia aeroespacial é capaz de produzir e levar o homem tão longe, né? O homem, como eu digo agora, com H maiúsculo, como humanidade, né? É inacreditável isso. Isso, para mim, de novo, pessoalmente, primeira vez que eu andei de avião adulto, eu achei fantástico. O avião, coisa muito simples, mas o avião, eu achei fantástico estar no avião e pensar, caramba, um ser humano pensou nisso, um ser humano construiu isso e eu tô no céu. Eu tô voando, é uma coisa inacreditável. Agora, imagina você estar no espaço, indo em direção a outro objeto do sistema solar, que é a Lua. É o mais próximo que nós temos, mas ainda assim é outro. É fantástico, assim. Eu sou realmente apaixonado por ciência e tecnologia e isso só deixa eu mais feliz, sabe? Vinícius, a gente tinha até comentado mais cedo as questões filosóficas que envolvem o fato de que são 4 seres humanos que vão ficar sem contato com a Terra de qualquer forma. Uhum. Eles vão passar 40 minutos, meia hora, sem contato real com a Terra, porque eles estão no espaço, né? Até pensar isso Sim. é grandioso. Ninguém nunca esteve tão sozinho quanto esses 4 astronautas vão estar daqui a pouco, né? Sim. Não, e essas informações que o Vinícius trouxe pra gente agora, Rafa, são muito impactantes, são impactantes. A gente recebe e... Calma, peraí, eu preciso de uns segundinhos para entender tudo o que ele está falando, porque é realmente muito impressionante. E enquanto a gente está falando aqui, professor, a gente vê
os humanos se aproximando cada vez mais de uma parte da Lua que ainda não foi aproximada, que os humanos ainda não chegaram. Isso é sempre importante da gente trazer aqui. Muita gente aqui frustrada falando, mas como assim? A gente pousou na Lua lá no final da década de 60, no comecinho da década de 70 e agora não vai pousar? Por quê? Também tem muito desses questionamentos. Com certeza o professor vai conseguir trazer mais detalhes sobre isso. Já falou um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente repetir algumas das informações. E muita gente também muito